Bom, gente, bom dia, ou boa tarde, boa noite, enfim, a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Estou aqui para explicar sobre função afim, um conteúdo do primeiro ano, que uma pessoa ela chegou através de mim e pediu para explicar. Bom, para entender a função afim, você tem que entender primeiramente o gráfico. Bom, vamos ao gráfico. Aqui, né, o plano cartesiano, em que aqui a gente tem o eixo Y, esse é o eixo Y. E agora vou fazer o eixo X. Esse aqui, sim, eixo X. Ah, até aqui tudo, enfim, muito simples. O eixo X, coordenadas do eixo X. Exemplo, vou pegar um ponto no plano e vou colocar para identificar. Exemplo, a coordenada 0, 3. O que é que isto indica? Indica que está no X, na posição 0, que é aqui, ó, e no Y, na posição 3, ou seja, está localizado aqui, ó. Neste lugar está o ponto. Bom, vamos aqui agora domínio e imagem da função. Bom, vou fazer um exemplo para poder ver e visualizar o exemplo. Bom, vou fazer um gráfico y, x, né? Eixo x. Exemplo, temos esta reta. Esta é a função, que é a reta dela. Beleza. O que é que acontece? O domínio dessa função vai ser esse ponto aqui, ó, esse intervalo do x, desse eixo x. Esse aqui vai ser o domínio. Desde aqui, ó, desse ponto x a esse x. Exemplo, se aqui fosse menos 2 e aqui 2, o domínio seria assim. Domínio, né? 2 e 2. Agora, a imagem. O que seria a imagem? A imagem seria o eixo Y. A imagem, por exemplo, aqui é 2 também, e aqui menos 2. A imagem, lembrando que a imagem é esta aqui, a imagem seria o quê? Menos 2 e 2. Enfim, tá igual, né? Digamos assim, parecido, mas a imagem que eu digo é esta, e aqui é o domínio. Daqui a aqui, e a imagem é essa até essa. Entendido? Bom, a função afim, ela é uma função de reais em reais. Ou seja, o que são esses números reais? Números com vírgulas, fracionário, enfim, números reais. Para explicar também o conceito inicial dela, que é a fórmula, digamos assim, que é f de x igual a x mais o b. Coeficiente linear e coeficiente angular. Linear, o b, angular, o a. Bom, vamos lá. Estou olhando aqui na câmera. Bom, tudo certo. Bom, digamos assim que na questão ele te dá um ponto e pede para descobrir o valor de A e B. Exemplo, ele diz que o resultado dele, ou seja, o f de x, digamos assim, ó, vou colocar aqui, ó, f de 2 igual a 4.
e ele te dá também f de 1 igual a 2, o que você faria para descobrir? Esse f de x aqui, ó, tá vendo aqui, ó? F de x. O que seria o x? X é o 2. Então a gente vai aqui, ó. O A a gente não sabe. Quem é o x? X é 2. Então fica 2A. Mais o B, que a gente não sabe, igual ao que? Ao 4, que é o valor de y. A gente também aqui, ó, não precisa colocar este 1. Deixa apenas o A mais o B igual a 2. O que aconteceria? Você pode fazer de várias formas. Uma bem prática pode ser essa aqui também, ó. Multiplica por menos 1. Aqui vira menos 2, menos B e menos A. Corta aqui, ó. B com B, soma, ó. Menos A com 2A dá A. Igual menos 2 mais 4, 2. Então a gente tem um A igual a 4. Para descobrir o B facilmente, é só substituir o A. 2 vezes A mais o B igual a 4. Ou a gente pode colocar nessa função aqui. A gente vai desconsiderar esse negativo que era antes. A gente fica aqui, ó. 2 mais o B igual a menos 2. Entendido? Então, digamos que a gente vai multiplicar, vai dar um certo valor e você vai achar o B, literalmente. Vamos, enfim, mostrar na prática aqui. Eu acabei repetindo o sinal aqui, ó. A gente B vai ser igual a 2 menos o 2. Eu errei o sinal aqui, era para ser só 2 mesmo, não, menos 2. 2 com 2, B igual a 0. Significando o quê? Que o gráfico, digamos assim, ele passa aqui na origem, ou seja, ou assim, enfim. Mais na frente eu já vou explicar. Temos outra forma também, que às vezes também dá pontos. Pontos cartesianos. Vamos ter aqui o ponto 1, o ponto 2. Ele diz que a coordenada de cada ponto é o que? É 1, 5 e a outra coordenada é menos 3 e 7. Você for fazer isso, é só interpretar. AX mais B, faça essa fórmula, igual a Y. Ah, mas f de x, o y é justamente o f de x. O y aqui, ó, no ponto, é esse daqui, ó, o segundo. Esse que fica atrás, ele é o y, e o da frente, ele é o x. Então, a gente vai ter aqui, ó, nesse primeiro ponto 1, o A, né? Deixa o A aqui é 1, né? É igual a mais o B, né? A mais B igual a 5. E aqui, ó, menos 3 vezes o A mais B igual a 7. Bom, no caso aqui era para ser menos 7. Pronto, menos 7. Bom, agora é só fazer aquele mesmo método também. Pode fazer por outro? Pode. Menos 1. Menos B, menos A, menos 5. Corta. Menos com menos, né? Soma. A gente soma aqui. Né? Menos 4A. Igual. Menos 5 com menos 7. Você soma. E vai dar um valor negativo também. Soma de negativos. Que daqui o menos
12. O A fica aqui. Ele está multiplicando, passa dividindo. Menos com menos é mais, né? Anula o sinal. E 4 divide o 12, fica A igual a 3. Aí, para achar o valor, por exemplo, no A mais B igual a 5, você substitui o A. Fica 3 mais B igual a 5. B igual a 5 menos 3. B igual a 2. Esse 3 ele passa para o outro lado. Ele está positivo, ele passa negativo. Então a gente acha o valor de A e de B. Vamos lá. O quinto. Comparação, que geralmente acontece nas questões. O que é? Ele te dá um plano, digamos assim, um plano de saúde que acontece. E ele quer saber qual ele é mais caro devido a tantas consultas e qual é o mais barato devido a tantas consultas. E em que período eles são iguais ou equivalentes, digamos assim. Bom, vamos aqui. Eu tenho um plano, exemplo, né? Um plano A e um plano B. O plano A, ele consiste em R$ 20 por consulta. E antes de começar as consultas, você vai pagar uma taxa de R$ 100. Beleza. A gente tem um B. O B, a gente já tem R$ 25. Porém, a gente vai pagar o quê? R$ 50 por... Enfim, assim que for fazer a inscrição. Bom, quando eles vão ser iguais, você atribui apenas o sinal de igual. Ó. De x mais 100 igual a 25 mais x 50. Esse 100, ele está positivo, vai passar lá negativo. Então fica 20x igual a 25x mais 50 menos o 100. Dando aqui um 50 negativo, ou seja, menos 50. Igual a 25x 20x. O que acontece? Você pode muito bem passar esse 25 para lá, junto com o x também. Ele está aqui positivo, ele vai passar negativo. Menos 25x mais o 20x igual a menos 50. Então, a gente vai somar esses dois, dando aqui menos 5x igual a menos 50, x igual a menos 50 dividido por menos 5, divide aqui, ó, 5 por 50, x dá igual a 10. Então, ao fazer 10 consultas em uma clínica, independente do plano que você escolha, seja o A ou o B, você vai ter o mesmo valor gasto no final. E o que é que acontece? Depois de um certo número de consultas, um plano ele vai ser mais caro do que o outro. Entendido? Exemplo, esse plano B ele vai ser mais caro que o plano A depois que o número de consultas seja maior que 10. O número de consultas. E o plano A ele vai ser mais vantajoso quando o número de consultas for menor que 10. E eles vão ser equivalentes quando ele for 10.